Boa noite, senhoras e senhores. É uma honra incomensurável estarmos aqui nesta noite para abrilhantar esse trabalho tão bonito que o Tiago tem realizado. E na oportunidade também conhecer pessoas inteligentes, líderes eclesiásticos, autoridades de todas as instâncias do nosso estado de São Paulo. É com imensa alegria que eu quero dar de presente aqui à mesa esses dois livros, Estudos Filosóficos Aplicados. Esse livro eu escrevi com o meu colega Dr. Roberto dos Santos, colega de universidade, de doutorado, e eu, na pandemia, também escrevi um livro que eu acho que é interessante para a nossa reflexão, até para nos ajudar a administrar as nossas emoções incapacitantes. Inteligência emocional à luz da Bíblia. E não serei prolixo, até porque as horas se avançam, mas eu quero fazer aqui uma reflexão laconicamente, pensando a respeito de duas palavras importantes: motivação e entusiasmo. Eu vim pensando, eu estava no Rio dando uma palestra, cheguei ontem, e eu estava pensando exatamente o significado dessa palavra: entusiasmo e motivação. Eu vejo que o mundo parte para aquela metáfora de José Saramago. Quando ele escreve aquele livro sobre o ensaio sobre a cegueira. Nós estamos vivendo tempos difíceis e sombrios. Estamos perdendo a capacidade do reconhecimento da nossa identidade, que é a parte principal para o desenvolvimento da nossa consciência. Em função disso, naquele livro de José Saramago, ele fala sobre a cegueira branca. E nessa metáfora de José Saramago, eu fiquei analisando, enquanto todos estavam falando, eu fiquei pensando. É exatamente o cenário que nós estamos vivenciando neste mundo. O derretimento dos sentimentos, como já dizia muito bem a Sociedade do Cansaço de Byung-Chul Han. Nós estamos vivendo a sociedade do cansado, mas para além da sociedade do cansaço, nós estamos também vivendo uma sociedade pessimista em todas as áreas. O derretimento dos sentimentos e, para mais além, o cansaço também e a desmotivação social. Saramago conta a história de uma cidade que foi tomada por uma cegueira, e ele coloca naquele livro a cegueira branca. Todos passaram a ter essa contaminação. Saramago chama isso de um contágio social. Traduzindo essa metáfora como se fosse uma sociedade que perdeu seus referenciais, como a moral, como a justiça e etc. Ele conta que, de repente, uma pessoa ficou fora dessa contaminação. Uma pessoa estava distante dessa contaminação. A mulher do médico. Quando vocês estudam ou lê essa história de José Saramago, você percebe que todos foram contaminados pela cegueira. Mas apenas uma pessoa não foi contaminada: a mulher do médico. Isso me traz uma reflexão. O que é então entusiasmo e motivação? O entusiasmo e motivação que nós estamos vivendo nesse nosso século. A maioria das pessoas são movidas pela motivação. A palavra motivação no grego significa movere. Significa eu estar envolvido sempre em movimentos para que eu possa realizar alguma coisa. A palavra em latim movere quer dizer eu estou em movimento. As pessoas que não conseguem definir bem o seu propósito, elas vivem sobre essa égide do mover, do movimento, com um baixo nível de entusiasmo. Qual é a dicotomização entre movimento, entre entusiasmo
e motivação. A dicotomização é a seguinte: a palavra entusiasmo, ela vem do grego, que quer dizer ter um Deus dentro de você. Está possuído por um Deus. A pessoa que é entusiasmada, ela não vive sobre a égide das circunstâncias adversas. A pessoa entusiasmada, ela vive sobre o seu propósito. Já dizia William Shakespeare, quando ele disse: todas as graças se escapam da nossa mente quando o propósito não é firme. Então, quando você não tem um propósito, você não consegue ser uma pessoa entusiasmada. A pessoa que vive nesse movimento, que vive buscando sempre alguma palavra para poder seguir com o seu projeto, já dizia Sartre, eu prefiro os erros do entusiasmo. É muito melhor você estar errando, entusiasmado, do que você viver na masmorra psíquica e na desgraça da ansiedade. Nietzsche já dizia uma frase, que é uma frase que eu gosto muito, quando ele diz: o entusiasmo é a força da alma. E o próprio Jesus uma vez fez uma referência: alegrai-vos e exultai, porque o galardão de vocês está chegando. Uma pessoa entusiasmada, ela vive debaixo dessa égide, do propósito. A despeito de quaisquer circunstâncias adversas, eu não vou me dobrar por causa do momento ou por causa dos processos que eu estou vivenciando. O motivado precisa sempre pela manhã encontrar uma palavra de motivação. Aliás, já dizia Jung, o sofrimento existe e deve ser vivenciado ou superado. Mas a maioria das pessoas, elas vivem nesse cansaço do positivismo. E como eu percebi que nesse auditório nós temos líderes eclesiásticos, políticos e outras pessoas, eu gostaria de deixar uma reflexão de forma lacônica. O que é que está te levando para você exercer o seu propósito? Qual é o quadro e a imagem mental que você constrói para continuar vivenciando o seu propósito? Quando você acorda, você precisa vivenciar o seu propósito? Você usa algum amuleto? Você usa alguma experiência positiva? Quero lhes dizer que para cumprirmos o nosso propósito, só existe uma forma. Há uma pesquisa sobre a mente bicameral, aquela mente que você consegue estar acima de todas as coisas, mas eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Para você seguir o seu propósito, você não precisa de palavras motivadoras. Para você seguir o seu propósito, você precisa olhar para dentro de si mesmo. Aquilo que a Bíblia chama de discernimento, que a palavra discernimento é olhar para a sua interioridade, essa é a expressão mais próxima do grego, e investigar os seus sentimentos. A intuição ainda vale. Você não precisa de uma palavra motivadora de uma pessoa, até porque quem constrói o processo de sucesso não é outra pessoa. Quem constrói o processo de sucesso é você mesmo, utilizando duas ferramentas imprescindíveis: a ferramenta da antifragilidade e a ferramenta da resiliência mental. Se você vive nesse marasmo, e talvez até, quiçá, já pensou em algum momento que você é um acidente biológico, que você está aí a esmo, que você não tem significado histórico, há um texto bíblico que me chama a atenção. Deus disse para Jeremias, quando Jeremias disse: eu sou uma criança, eu não consigo exercer o meu papel de profetismo, de profeta. Então Deus disse a Jeremias: antes que você nascesse, eu te formei. Então você precisa entender, apesar e respeitando todos aqueles que acreditam em outras teorias, eu sou criacionista.
Eu creio que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Nós somos o projeto perfeito de Deus. E quando Deus nos criou, Ele sabe o nosso futuro. E Ele disse para Jeremias: não diga que você é uma criança, porque eu te formei antes de você existir. Isso me passa à mente e eu fico pensando que Deus está dizendo para todos nós: o seu propósito, o seu caminho, a sua história não depende da opinião alheia. Aliás, se descontamine com essas relações que só busca aprovação social. Seja você imperfeito. Uma vez Jung disse uma frase que não sai da minha mente em uma entrevista. Perguntaram a Jung o que é amor. Jung disse: amor é duas pessoas imperfeitas, é um olhando para a imperfeição do outro e dizendo: eu te amo tanto que eu vou viver com a sua imperfeição. Amor é essa leitura. Então, quando Deus disse a Jeremias: eu te fiz antes de você existir, Deus está dizendo que nós somos transhistóricos. Estamos para além da história. Senhoras e senhores, que saiamos dessa reunião com dois pensamentos. Não posso viver motivado. Quem vive sobre essa esfera da motivação, com tantas palestras de milagres fáceis e com tantas respostas fáceis, você está viciado nessas respostas e com certeza você vai perder o seu propósito. Propósito, ele é construído. Motivação, ele é apenas uma energia que te empurra para alguma coisa. Entusiasmo não te empurra. Entusiasmo é o fogo aceso que está em seu coração. E José Saramago diz que a única mulher que ficou sem perder a visão começou a reverberar no seu discurso dizendo: existe uma forma ainda de termos empatia. Enquanto todos que estavam ali, naquela metáfora de José Saramago, morrendo, degladiando-se, aquela mulher resolveu trazer reflexão. O mundo está precisando de reflexão. O mundo está precisando de paz. O mundo está precisando que cada indivíduo acorde e descubra o seu propósito. Você tem um propósito. E para vivenciar o propósito, você precisa todo dia estar entusiasmado, agradecendo. E para encerrar, a mola mestra para você vivenciar o seu propósito é a gratidão. A gratidão não é uma ação, a gratidão é um código. A gratidão é uma referência poderosa espiritual. Os gratos conseguem até, segundo as pesquisas, Dr. André fez uma pesquisa fazendo uma ressonância magnética nos cérebros de algumas pessoas gratas, e eu sei que alguns questionam esse tipo de pesquisa, mas eu sou da área e eu gosto de fazer essas citações. E ele disse que percebeu que as pessoas murmuradoras, carcomizadas, moribundas, eram pessoas que sofriam mais. Elas tinham mais tristeza, tinham uma tendência de ter mais doenças e uma imunidade lá embaixo. Mas as pessoas gratas, que oravam, rezavam, buscavam a Deus, elas tinham um nível de imunidade muito mais elevado. Por isso que não é pensar positivamente, é ter sempre um pensamento de esperança, que você pode traduzir como um pensamento positivo. Deus abençoe sua vida. Obrigado a todos.